Ei, queridos, bora para mais um bate-papo. Bem-vindos a esse canal. Se você está aqui da primeira vez, eu sou a Grazi. Oi, pessoal. Sou o Guilherme, tudo bem? Esse canal se chama Gratidão e Graça. Mas se você está conosco já há algum tempo, muito obrigada. Nós estamos aprendendo muito juntos. E na semana passada nós tivemos um vídeo falando sobre uma casa edificada sobre a rocha. E nessa semana a gente vai continuar esse conteúdo, como combinamos no vídeo passado. Te convido, se é a sua primeira vez, se você está vendo esse vídeo aqui hoje, não viu da semana passada, que você vá lá assistir, porque é como se fosse a primeira parte desse conteúdo aqui. Porque lá o Guilherme explicou pra gente que uma casa edificada sobre a rocha, ela é feita com base naquilo que a gente segue e aos mandamentos. E que mandamentos são esses? Eles constam do Sermão da Montanha. E hoje a gente vai falar de um deles, que é as bem-aventuranças. As bem-aventuranças. Vamos saber o que é isso, do que se trata isso. Para contextualizar todos, né, a gente não sabe que experiência cada um que está assistindo esse vídeo tem. O Sermão da Montanha é o sermão mais conhecido de Jesus. Para quem não sabe onde está na Bíblia, está ali em Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, e ele traz ali grandes ensinamentos, ou seja, o Senhor está detalhando ali o que um servo, o que um filho de Deus precisa fazer para receber, né, a sua vitória lá no reino dos céus. E obviamente ele é dividido em várias partes. Na semana passada a gente foi lá no finalzinho, porque essa parte que a gente estava falando, ele cita exatamente quem ouve as minhas palavras e as guarda no seu coração, né? Quem as escuta e guarda no seu coração é como um homem prudente que firma a sua casa na rocha. Mas que palavras são essas? Então acho que a gente precisa entrar um pouco mais nesses detalhes do Sermão do Monte para poder dizer que palavras são essas que o Senhor trouxe. Então a gente vai começar aqui falando das bem-aventuranças, onde o Senhor Jesus, ele, naquele momento ali, ele reuniu uma grande quantidade de pessoas. A gente não consegue afirmar com certeza, mas a gente entende que da forma com que ele está escrito, da organização que ele foi feito, que foi algo preparado. A gente não sabe exatamente quantas pessoas tinham ali, mas a gente sabe que as pessoas foram muito impactadas, e a partir desse momento é onde podemos dizer que o ministério do Senhor Jesus ele começou a se espalhar aqui na terra. E falando ali, o que são as bem-aventuranças, né? Bem-aventuranças são as coisas que a gente precisa, que o Senhor olha para nós e diz: isso é bom. Não fica triste por uma coisa que acontece, porque isso que está acontecendo com você é uma coisa positiva. A gente aprender a encarar determinadas situações na nossa vida de uma forma em que a gente olha e fala assim: eu preciso passar por isso. E vamos lá. Ele começa falando, por exemplo, bem-aventurado os pobres de espírito. E a gente pensa assim: pô, o que é ser pobre de espírito? Pobre de espírito é aquele que coloca o seu eu de lado, que ele não... Sabe aquela pessoa que assim, eu sou melhor, eu tenho que estar no melhor lugar, eu não entendo porque eu fui para tal lugar e não me colocaram na melhor posição. E aqui o pobre de espírito é aquele que fala assim: Senhor, eu não sou nada, mas Tu é tudo. Então aqui é o primeiro ensinamento que ele traz, né, que ele diz: quando você se coloca nessa posição, teoricamente o que vier é lucro. Porque você está se colocando numa posição assim: eu sou tão dependente de Deus, então assim, o que Ele me der, eu estou recebendo de bom grado, porque eu não sou merecedor de nada. A graça dEle para a minha vida é que me traz toda a alegria. Ele fala, por exemplo, bem-aventurados que choram. Aí eu até estava brincando com as crianças outro dia, mas será o que Jesus quer que a gente fique chorando direto? O chorar aqui é você se colocar numa posição de sofrimento por ver as coisas que acontecem no mundo, por exemplo. Você se compadecer de situações em que você fala: Senhor, essas pessoas estão afastadas de Deus. Você vê momentos de guerra, fome, tristeza, e aquilo mexe com você. Então o chorar aqui é você chorar por você reconhecer o quão fraco o homem é sem Deus. E você reconhecer que
o quanto eu dependo, o quanto eu sou dependente, o quanto eu preciso de Deus. Ele fala também, bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. E aí os mansos aqui, ele também fala de submissão a Deus, né? É você entrar numa forma que você não vai gerar conflito, você vai ser manso, você vai ter tranquilidade. A gente já tem outros vídeos que já falou, por vezes o cristão pode até ser chamado de bobo, né? As pessoas olham, mas você fez isso, se fosse eu não faria, devolver um troco, né? Fez alguma coisa, mas o que o Senhor ensina pra gente é, eu não estou aqui para agradar o mundo, eu estou aqui para agradar a Deus. Então a gente vai fazer o que é certo para Deus, não o que é certo para o homem. Um dos mais importantes que ele trouxe, e aí a gente pode até entrar um pouco mais a fundo aqui, é que a gente precisa ter bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. A fome e a sede é um tanto quanto extremo, né? Se a gente pensar, eu vou almoçar, mas nem sempre você está com fome. Vou comer só alguma coisinha aqui porque eu preciso comer. Vou beber uma água porque eu sei que eu preciso beber água. Mas aqui o Senhor ele fala assim, você tem que ter fome e sede. Tem que ser uma coisa que você está buscando, né? Eu quero. E aí às vezes a gente pode até pensar assim, mas que justiça é essa? A justiça do homem? Eu interpretar a lei do homem, seguir? Não necessariamente, porque o que ele fala da justiça, a justiça do céu, da justiça que vem do alto. E como a gente sabe que a justiça de Deus é perfeita, se você segue a justiça dele, automaticamente você também está seguindo a justiça do homem, porque o que ele manda? Ama seu próximo, ama seu inimigo, ama Deus, né? Não vai maltratar as pessoas, tem misericórdia, tem compaixão. Então são coisas que quando a gente olha assim, fome e sede de justiça, na minha opinião, é um dos principais pontos que o Senhor traz aqui e que a gente tem que aplicar no nosso dia a dia. Talvez seja um dos mais difíceis, porque o ser humano ele é muito voltado para o seu eu, né? Para a minha necessidade, porque eu preciso. E aqui, fome e sede de justiça, normalmente a justiça não vai ser para você, mas vai ser você fazendo justiça para alguma outra pessoa. E quando a gente fala de bem-aventuranças, aí é bem interessante você voltar um pouco depois, o vídeo, depois que você assistir, pegar um caderno e anotar. Bem-aventuranças por quê? Porque são os mandamentos que falam bem-aventurado. E aí você anotar, bem-aventurado, o que faz isso, o que tem fome e sede de justiça, bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão o céu, bem-aventurado, vai recapitulando aí. Os que choram, os mansos, que tem fome e sede de justiça. E anotando, volta e aí anota, porque às vezes a gente pensa que eu tenho a minha casa edificada sobre a rocha. Por quê? Eu oro todo dia e entrego a minha casa nas mãos do Senhor. Eu pego a minha Bíblia e deixo aberto no Salmo 91. Só que não se trata disso. Não se trata de somente falar ao Senhor assim, Pai, mantenha minha casa firme em Ti. Não é só isso. É você obedecer os mandamentos que Ele tem para nós. Então, e quais são esses mandamentos? Esses mandamentos têm que estar na ponta da nossa língua, tem que estar assim, na nossa mente, o tempo todo a gente tem que conhecer esse sermão da montanha para poder dizer, sim, Senhor, a minha casa está firmada em Ti, está firmada na rocha, porque eu conheço os Seus mandamentos e eu tenho servido os Seus mandamentos. Não digo que seremos perfeitos, nós vamos errar. Vai ter dias em que a gente vai fazer alguma coisa e falar assim, por que eu fiz isso? Porque o Espírito Santo, ele vai dentro de nós e nos alerta, olha, isso não está certo. Mas a gente busca fazer sempre o correto, sempre o melhor. Eu sempre falo, né? Nós não somos perfeitos, mas nós estamos buscando ser aperfeiçoados. E me chamou muita atenção, porque eu mesma, quando eu ouvia falar de casa firmada na rocha, eu entendi que uma casa firmada na rocha é quando você entrega a casa na mão do Senhor. Mas na verdade é muito mais que isso.
E aí entrega na mão do Senhor e cumpre os mandamentos. Eu tinha essa noção de cumprir os mandamentos, mas você sabe que eu nunca tinha refletido o quão claro são esses mandamentos, porque lá no sermão, a clareza que Deus traz pra gente não é uma coisa assim, é só eu ser bom, eu fazer o bem pro próximo, como a gente às vezes pensa, né? Não se trata só da relação entre seres humanos, é a nossa relação com Deus, sabe? É a nossa relação com Deus, é muito além de sermos bons uns com os outros, de sermos mansos, de sermos humildes. Porque quando você busca justiça, você não está buscando a justiça necessariamente da terra, como você falou. Você está buscando no céu. Então, há um contato com Deus. É isso. Você tem que buscar essa proximidade, né? Então, vamos meditar nisso. Eu também depois quero pegar meu caderninho e escrever, porque a gente esquece, né? E o fome e sede de justiça é exatamente isso. Eu só posso aplicar a fome e sede de justiça se eu vou buscar na justiça de Deus. Então, eu tenho que estar me aproximando dele para eu conseguir isso. Outro ponto, ele fala: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então aqui também ele está falando que a misericórdia é eu me colocar no lugar do outro, eu padecer pelo outro. E a gente começa a entender, quando você vai mais fundo com Deus, você começa a entender o seguinte: por que o Senhor fala para eu amar o meu inimigo? Isso é um tanto quanto insano, eu não vou conseguir amar o meu inimigo. Mas quando você coloca essa misericórdia no teu coração, você começa a perceber o seguinte: primeiro, somos todos falhos, somos todos pecadores. Eu sou pecador, você é pecador, mas o que me fortalece é estar firmado na rocha que é Cristo, é estar junto dele. Quem não está junto, está perdido, ele está sozinho. Então, amar o seu inimigo ou ser misericordioso com ele é você entender que a situação que ele vive naquele momento, como ainda filho de Deus, né? Criatura de Deus, melhor dizendo, ele merece alcançar também a misericórdia. E quando Deus ele tem misericórdia, se aquela pessoa for lá e pedir perdão, o Senhor vai ter misericórdia dele. Por que o Senhor, sendo perfeito, dá a misericórdia, dá o perdão? Por que eu não? Então você começa a entender por que o Senhor fala: perdoa o seu irmão, tem misericórdia dele, se coloca no lugar dele. Então a gente começa a olhar que a pessoa, a ruindade dela, as coisas ruins que ela faz, vai muito além da essência do homem. Quer dizer que ela está sozinha, sem uma conexão com Deus. Então você começa a entender um pouco melhor por que o Senhor fala isso. Ama seu próximo, ama seu inimigo. Uma coisa que eu pensei aqui agora a gente procurar. É claro que a gente não vai esgotar todos os assuntos, os mandamentos aqui de uma maneira exaustiva, porque a gente não tem tempo, né, para isso. Mas uma coisa que a gente pode fazer é, na descrição dos vídeos, colocar tudo que a gente está falando de uma maneira um pouco detalhada, para que vocês também tenham acesso a esse conteúdo também por escrito. Aí você pode tentar imprimir para você guardar, para você de repente, eu não quero anotar tudo, mas eu quero ter isso para mim, para minha vida. E aí você pode buscar na descrição, aí nos detalhes, copiar o texto, aí imprimir, e lá você pode colocar as suas observações. Nós costumamos fazer os vídeos com uma descrição bem detalhada. Use esse recurso. Esse especial vamos tentar fazer, né, bem detalhado, para que vocês acompanhem essa sequência aí dessa série, né, Edifica a Minha Casa sobre a Rocha. Muito bom. Continuando, ele fala também: bem-aventurado os limpos de coração. Aí eu tava brincando com meus filhos também. O que é limpo de coração? É aquele que bebe sabão e fica se sacolejando para limpar por dentro? Eles ficaram rindo. Não, não é isso. O limpo de coração é quem guarda o seu coração das coisas pecaminosas no mundo. Como que eu guardo o meu coração? Como que eu sou limpo de coração? Me afastando das coisas que não agradam a Deus. Por quê? Porque aquelas coisas, né, principalmente, onde que está a porta de entrada dessas coisas, né, de tudo? Olhos, ouvidos, a nossa boca também, porque a gente fala também as coisas que desagradam ao Senhor. Então é você
se desvencilhar disso, se afastar dessas coisas. Para quê? Porque quando você começa a se alimentar de comida boa, né, você está se purificando, se limpando o seu coração. Quanto mais você afasta das coisas do mundo, das coisas da carne, mais limpo está o seu coração. Então aqui também é um direcionamento que o Senhor fala, que ele fala, olha, bem-aventurado são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ou seja, não poderemos ver a Deus se não tivermos o nosso coração limpo. De novo, não somos perfeitos. Aonde que a gente vai buscar essa purificação, essa limpeza? Na palavra do Senhor e nos afastando das coisas que o mundo tem e às vezes até sabendo que a gente vai estar afastado de determinados grupos e faz parte. É assim mesmo. É verdade. Não que somos melhores, mas é que aquilo ali não faz mais parte do nosso dia a dia. Então, assim, não somos melhores. Se a pessoa precisar, estaremos ali para ajudar. É mandamento do Senhor. Mas a gente não vai compartilhar de determinadas coisas erradas. Por quê? Porque eu quero manter o meu coração limpo. Uma coisa importante é que quando você está buscando uma limpeza, igual a gente, né? Quando a gente vai arrumar a casa, fazer faxina, limpar a casa, a gente não quer que ninguém esteja em casa, porque você vai limpando e sujando, limpando e sujando. Então é ótimo quando você está sozinho, para você fazer a limpeza da casa, para você ter acesso a tudo que tem que limpar, sem ninguém estar na sua frente, sem ninguém estar... você está arrumando a gaveta, a pessoa quer pegar uma coisa na gaveta e tal. E assim a gente, quando a gente pega o nosso interior e fala assim, pai, eu quero ser limpo, eu quero ser mudado, você também tem que se recolher para um lugar em que você também esteja sozinho. E aí, nesse movimento em que você sai daquele ambiente que está com muita gente falando, com muitas coisas para você gerir, enfim, você não consegue ali se desprender de uma maneira que você consiga fazer aquela limpeza que você quer. Então, nesse momento em que você está buscando a Deus, em que você está falando assim, eu quero conhecer mais de Deus, eu quero conhecer mais desses mandamentos do Senhor, porque eu quero ter a minha casa edificada sobre a rocha. Talvez seja um momento de você sair um pouco dessas mesas e estar mais a sós com Deus, né? E é isso que você falou. E às vezes tem mesas que você está e aquilo traz para você um peso, traz para você ali coisas que você tem que lidar e que para você é pesado e tira você do foco de Deus. Te afasta. Então, se dê a oportunidade de sair de certas mesas por um tempo, de estar mais tempo a sós com Deus, de fechar a porta do teu quarto para meditar, para falar com Ele. Porque assim como a gente limpa a casa, a gente não quer ninguém ali, assim é a nossa limpeza também, que não esteja ninguém, seja só você e Ele, para que a obra seja feita, né? O próximo ponto que o Senhor fala é bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O que é uma pessoa pacífica, né? Uma pessoa pacífica é uma pessoa que está em paz. Aqui o Senhor está querendo dizer o seguinte, a paz você vai encontrar através de mim, através da minha palavra. Então sabe quando a paz que vem de Deus enche tanto o teu ser, é como assim você fala assim, nada me aborrece, nada me aborrece. Então, quando a gente está num nível de estresse muito grande, já reparou? Qualquer coisa irrita, um barulho, a gente vai reclamar, vai procurar reclamação. Mas quando você está feliz, você está com paz no seu coração, né, o pacificador, ele é o quê? Ele é aquele que não vai botar lenha na fogueira, vamos dizer assim. Ele não vai aumentar o problema ou inventar problema onde não deveria ter. Então aqui o que o Senhor fala é, busca um relacionamento comigo. A minha paz vai te encher até você virar um pacificador. E olha, os pacíficos são chamados filhos de Deus. Olha aqui, que interessante. O mundo está precisando, né, de pacificadores. Precisa muito, né? A gente precisa e a gente vê hoje só o contrário, né? É cada um por si. E aí é que ele fala também, bem-aventurado
os que sofrem perseguição por causa da justiça. A gente já falou, né? Não é a justiça do mundo, é a justiça de Deus. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. E ele continua falando: bem-aventurado quando vos injuriarem, perseguires e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Então, de novo, aqui a gente abre um parêntese para pessoas que às vezes ficam reclamando: mas eu sou cristão e tudo está errado na minha vida. Meus amigos me abandonaram, as coisas não andam bem para mim. E muitas vezes até por conta de perseguições ou portas fechadas por conta da sua fé em Cristo. E olha o que ele fala, né? Vocês vão ser perseguidos. E bem-aventurado quando isso acontece. Porque eu fiquei imaginando, eu acho que Deus se entristece ao contrário. Quando você anda no mundo e nada aborrece. Você consegue andar em todos os lugares da mesma maneira. E não sofre nenhum tipo de perseguição. E aqui a perseguição pode ser até aquela perseguição silenciosa. Você nota que determinados grupos vão fazer determinadas coisas e você não está mais incluído naquilo ali. É um tipo de segregação. E tudo bem, faz parte. O Senhor disse que isso ia acontecer. E a gente tem que entender que a minha alegria não vem das coisas do mundo, vem do meu relacionamento com Ele, das coisas que Ele traz para a minha vida. Então, não estar em determinadas mesas ou ser excluído ou até mesmo perseguido, né? Não é o tema hoje, mas se a gente for pegar grandes homens da Bíblia, o final deles aqui na Terra, todos eles foram perseguidos, sofreram perseguição, mas, olha o que fala aqui no final: exultai e alegrai-vos. Olha só, estão me perseguindo, eu tenho que ficar feliz. Por quê? Porque é grande o seu galardão nos céus. Porque assim aconteceu com os profetas. Eles também foram perseguidos antes de cada um de nós. Então, o que o Senhor está dizendo assim: estão te perseguindo por conta da sua fé, estão dificultando determinadas coisas para você, se alegra. Porque aquilo ali está trazendo para você um galardão. Ou seja, você não está cedendo ao mundo, porque você está permanecendo firme na rocha que é Deus e o que Ele tem trazido para o seu coração. Muito lindo, Amém. né? Muito lindo, muito lindo. Que essa palavra alcance os nossos corações esse dia e que não seja uma palavra apenas, mas seja um modo de viver. Porque a palavra de Deus, ela é viva. E a cada vez que a gente medita, Deus vai trazendo, revela no nosso coração coisas novas, coisas úteis para aquele momento em que a gente está vivendo, porque Deus conhece o momento que cada um está vivendo. É uma palavra viva, eficaz e abundante para os nossos corações, que a gente possa usar da melhor maneira, que o Espírito Santo nesse dia esteja aí com você, trazendo ao seu coração a palavra pontual para o que você precisa nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Um grande abraço.